Assim como a rainha Esther teve o seu papel importante para Deus, nós, como mães, também temos uma missão. Na história da rainha Esther, que vamos ver hoje, você entenderá que Deus te colocou num determinado lugar para que Ele possa te usar independente das circunstâncias. Na história da rainha Esther, antes dela ser rainha, quando ela era simplesmente uma órfã judia, cuidada e criada pelo seu tio, porque os seus pais foram assassinados durante uma perseguição. Mas o povo de Deus era um povo que sentia o temor do Senhor. E Esther era uma mulher temente a Deus. Independente da morte dos seus pais, ela conhecia o Evangelho, conhecia sobre o amor do Salvador. E em um belo dia, quando o rei foi escolher sua nova rainha, o seu tio levou-a para o palácio e o rei a escolheu como rainha. Ao mesmo tempo que isso acontecia, existia um governante ali do rei chamado Ramão. E Mardoqueu, ele não se curvava a ele, pois Mardoqueu só se curvava ao Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. Então aí já tinha uma rixa de poder, porque Ramã queria sim ser visto como uma autoridade. Aconteceu que, por Ramã não gostar do povo judeu, Ramã convenceu o rei que deveria exterminar o povo judeu ali daquele lugar, porque assim eliminaria o Mardoqueu, que não quis se curvar a ele. Mas Deus, ele já tinha tudo escrito. Deus já tinha preparado um plano para salvar o seu povo. E ele usaria a Esther para isso. Em determinada época do ano, quando o rei ele resolvia se isolar, ninguém poderia incomodá-lo, nem mesmo a rainha Esther. E o rei, ele colocou aquela lei para matar os judeus em aprovação. E mesmo antes dessa lei ser aprovada, o povo judeu sabia que estava por vir a morte deles. E por isso, o Mardoqueu, ele tentou conversar com Esther, para que Esther conversasse com o rei, porque até então o rei não sabia que Esther era judia. Ele simplesmente foi convencido através do seu amigo governante Ramã para fazer isso. E aconteceu que Mordecai pediu para Esther vê-lo. Ele colocou um saco de pano na cabeça e se humilhou. E falou com a Esther em determinada situação que o povo dela iria morrer e que isso não a isentaria da morte, porque ela também era judia. E Esther respondeu que ela nada podia fazer, porque ela não poderia incomodar o rei quando ele estava isolado. Caso alguém incomodasse o rei naquela determinada isolação dele, essa pessoa poderia ser levada à morte, caso o rei não reverenciasse com cego essa pessoa também. E aconteceu que, ao Esther dar essa resposta para Mardoqueu ele simplesmente não aceitou. Mardoqueu voltou a enviar mensagem para Esther, falando: Esther, pense só, você foi escolhida. Você não foi escolhida simplesmente porque o rei quis, e sim porque Deus já tinha escrito a sua história. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. E Deus escolheu você, Esther, para estar dentro do palácio quando essa lei fosse entrar em vigor, para que você pudesse interferir para não exterminar o povo judeu daquele lugar. E Esther falou: como assim? Mardoqueu explicou para ela que ela estava ali
no lugar certo, na hora certa, para ser um canal de Deus na vida do povo. Assim como você, mãe. Você não é mãe por acaso. Você não é simplesmente uma mãe. Você é um canal de Deus para salvar a próxima geração através da criação dos seus filhos. E Esther entendeu que aquele era o seu chamado. Mas Mardoqueu ainda completou, falando: Esther, saiba que Deus ele vai cumprir o propósito dele de qualquer jeito. Mas Deus escolheu você para ser ali a pessoa que vai ser usada para fazer o rei desistir daquela lei. Ou seja, de qualquer jeito Deus vai cumprir o propósito. Porém, Deus escolhe algumas pessoas para dar liderança, para seguir firme, para pegar a estrada. Porém, se você não aceitar o seu chamado, Deus vai passar para outra pessoa. Então, se Deus te escolheu, não deixe passar a oportunidade de ser usada pelo Senhor. E o que Esther fez? Então, tá bom. Já que Deus me escolheu para ser usada por Ele, eu não vou perder essa oportunidade. E assim como Esther orou e jejuou, Esther pediu para que o povo também ficasse 3 dias sem alimentar, 3 dias sem comer, para que fizesse um jejum, juntamente ela com seus servos, com o povo de Deus, para que ela pudesse ser usada, para que ela fosse canal de Deus ali naquele palácio. E aconteceu que Esther, ela teve coragem e ela foi ao pátio, aonde o rei poderia vê-la, ciente que se o rei não colocasse o cetro apontando para ela, ela estaria condenada à morte. Sabia ela disso, mas ela confiou no Senhor e foi. Assim, quando o cetro foi reverenciado a Esther e ela pôde ter um momento com o rei, com toda a sabedoria, Esther pediu ao rei para que ela fizesse um banquete para ele e ele aceitou. Nesse banquete que ela fez para o rei, ela pediu para chamar Ramã. E nesse banquete, ela fez o seguinte: ela pediu ao rei para que não matasse o povo dela, para que ele não fizesse isso, porque isso deixaria ela triste e ela também estaria debaixo dessa mesma penalidade. E ela explicou que foi Ramã que armou tudo porque ele não gostava do seu tio. Em meio a essa noite, o rei não conseguiu dormir e ele foi pesquisar em alguns acontecimentos passados. E ele percebeu que Mardoqueu, ele foi um homem usado para libertar o rei de uma determinada trama. Iriam tramar contra a morte do rei. E Mardoqueu, ele conseguiu avisar. E dessa forma, o rei não foi morto. E o rei perguntou: o que fizemos a este homem que me livrou da morte? E os servos responderam que nada fizeram. Então, o que aconteceu no final da história? Que o rei ele não poderia simplesmente revigorar aquela lei, mas ele poderia modificá-la. E ele libertou o povo, porque eles falaram que o povo poderia lutar para salvar a própria vida. Então, as pessoas que iriam tentar matar os judeus revidaram e tiveram a vitória. E Ramã foi levado à morte. Nessa história, entendemos que o papel seu, mulher, é necessário, é crucial. Não passe o seu cajado para ninguém. Você está ali sendo canal de Deus, sendo usada por Deus para abençoar a sua família. Continue firme, faça como Esther, jejue, ore, peça direcionamento de Deus, que Ele vai conduzir, Ele vai abrir as portas, Ele vai ceder, Ele vai reverenciar o cetro a você e vai realmente te abençoar.